Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vou dar continuação aqui à gravação do nosso vídeo falando sobre migrações, né? Na última aula eu falei para vocês o que é migração, o que é um fluxo migratório, falei para vocês os tipos de migrações que nós temos, migração forçada, migração voluntária, não foi isso? Agora eu vou falar para vocês sobre os fluxos de imigrantes no Brasil. Lembra que eu falei com vocês a diferença de imigrantes e emigrantes? Imigrantes é migração de entrada, emigrantes é migração de saída. Quando eu tô falando de imigrantes, quando eu falo imigrantes, né, eu tô falando a vinda de pessoas para o Brasil, com I, ou seja, migração de entrada. O que acontece? Quando a gente fala de pessoas que vão para outros países, vem primeiro na nossa cabeça, ok, Estados Unidos, Europa, não é isso? A gente acha que as pessoas só migram para países mais desenvolvidos. Mas, na verdade, gente, o Brasil, por exemplo, recebe um fluxo migratório de imigrantes muito grande. Há uma migração de entrada muito grande no Brasil, tá? E esses fluxos não são recentes, não começaram agora. Por exemplo, o primeiro fluxo, né, migratório que nós tivemos de entrada no Brasil, ou seja, de imigrantes, foi na primeira metade do século XIX. Por que nós tivemos um fluxo migratório na primeira metade do século XIX, ou século XIX? No século XIX, principalmente porque a região sul precisava ser povoada. Então, o governo brasileiro naquela época vai incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil com o objetivo de povoar a região sul. E como que o governo fazia esse incentivo? Ele dava pedaços de terras para esses europeus. Falava assim, olha, toma esse pedaço de terra aí, vai plantar, vai morar aí. Porque a gente precisa povoar o sul. Gente, só que era só eu vir e falar assim, ai, vou pro Brasil, vou morar no Brasil. Claro que não. Tinha algumas condições para essas pessoas virem e povoar essa região. O que acontece? Para você ganhar esse pedacinho de terra que o governo estava dando naquela época, você tinha que ter algumas características. Por exemplo, você tinha que ser de origem branca, era uma preferência, né? Europeu também era uma preferência, mas principalmente que você tivesse família. Porque pessoas que tinham família, as chances dela morar ali e realmente tornar aquela terra produtiva era muito maior. Agora, se eu fiz solteira para o Brasil, será que eu ia ficar naquela terra? Será que eu ia ficar ali na região sul e produzir, torná-la produtiva de verdade? Pode ser que sim, mas havia riscos, né? E riscos bem grandes. Então, eles falaram assim, ó, vamos dar pedaços de terras para europeus que queiram vir para a região sul, povoar, tá? Mas que tenham famílias, porque aí nós vamos povoar a região sul e vamos torná-la produtiva. Esse povoamento, gente, foi uma colônia de povoamento, porque ninguém ia lá produzir na região sul e ir embora. Eles iam morar e tornar aquelas terras produtivas. Então, o sul teve uma colônia de povoamento, tá? Vamos lá então, continuando aqui, outro fluxo migratório. Gente, olha só, quando eu falo que a região sul teve uma colônia de povoamento, para vocês saberem que assim, óbvio que o Brasil foi uma colônia de exploração, isso vocês já sabem, mas a região sul especificamente, nessa época que eu citei, né, que é a primeira metade do século XIX, houve essa colonização que foi uma colônia de povoamento, tá? Belezinha? Então, não tô falando que o Brasil foi uma colônia de povoamento, não. Fiquem atentos, tá? Vamos lá, continuando. Outro fluxo migratório que nós tivemos foi a partir de 1880 até mais ou menos 1930. Nesta época, o Brasil recebeu um grande número de europeus, tanto europeus quanto japoneses, por exemplo, quanto pessoas vindas do Oriente Médio, para trabalhar nas lavouras de café. Lembrando que nós tivemos, né, a abolição da escravatura e o principal objetivo desses migrantes era substituir a mão de obra de escravos. E a partir daí, estabelecerem uma vida aqui.
O que acontece? A vinda desses imigrantes para o Brasil, que vieram para trabalhar na lavoura de café, foi muito importante para o nosso país. Porque uma vez que vieram vários europeus, vários japoneses para cá, aumentou o mercado consumidor, né? Ou seja, tinham mais pessoas para comprar e favoreceu a expansão das indústrias no Brasil, tá? Depois eu vou falar para vocês, lá na frente nós vamos ver industrialização ainda. Eu vou explicar para vocês que o Brasil ele se industrializou de verdade com alguns tipos de indústrias que nós não tínhamos, né? Quando a gente fala indústrias pesadas, que eu vou explicar o que é depois também, vai se industrializar a partir de 1930, de verdade mesmo, tem um grande crescimento industrial. Mas antes disso, nós já tínhamos algumas indústrias, como indústria de tecido, né? Fábricas de tecidos, por exemplo. E isso tudo devido à vinda dos europeus para cá. Então, professora, a vinda dos europeus só teve lado negativo? Olha, não, porque desenvolveu nossa indústria, criou o mercado consumidor, não foi isso? Pois bem, só que a partir de 1930, gente, o governo brasileiro ele vai começar a criar leis para impedir a entrada. Desculpe o barulho da moto, gente, mas é impossível gravar sem nenhum barulho, sério. A partir de 1930, o governo ele vai começar a criar leis para dificultar a entrada desses imigrantes aqui. Por quê? Em 1929, nós vamos ter uma crise que começou lá nos Estados Unidos, né, chamada crise de 29, é o nome dessa crise, que vai afetar o mundo inteiro. Como que ela vai afetar o Brasil? Olha, a crise foi lá nos Estados Unidos, tá? Mas o que vai acontecer, gente? Os Estados Unidos, assim como países europeus, eram os principais mercados consumidores do café do Brasil. Só que como eles estarão em crise, é uma crise que vai afetar todo mundo, o Brasil não vai conseguir mais vender café por um preço que valesse a pena. Então, a produção de café ela vai diminuir. E se a produção de café diminuiu, não vai precisar de tanta mão de obra nas lavouras, concordam comigo? E isso vai criar um desemprego. Se o Brasil recebesse mais imigrantes naquela época, ia criar uma onda de desemprego muito grande. E eles não queriam aquilo nesse momento. Imagina, passando por uma crise e ainda ter que receber imigrantes que certamente ficarão desempregados. Então, eles criaram leis para evitar a entrada de mais imigrantes no Brasil. Esses foram os fluxos migratórios antigos, né, que nós tivemos nos séculos passados. Mas, atualmente, no século XXI, nós temos alguns fluxos migratórios para o Brasil ainda. Alguns imigrantes que vêm para o Brasil. Esses imigrantes hoje nós chamamos de refugiados, principalmente. São os refugiados que nós recebemos hoje. Refugiados, gente, porque eles saem do país deles por algum motivo, né? Não é um motivo voluntário, vai ser uma migração forçada. Seja por guerras, ou seja, por desastres naturais. Quando eu falo de desastres naturais, por exemplo, o Haiti, nós já recebemos mais de 52 mil haitianos no Brasil em um ano, né? Isso porque o Haiti, ele sofreu muito com um terremoto e com furacões que teve lá no país. Então, vários haitianos tiveram que deixar o seu país, né? E até porque a vida deles não é tão fácil assim. Então, para eles se reconstruírem tudo de novo, toda a vida de novo, não seria tão simples. Outro fluxo migratório que nós temos também para o Brasil, na entrada de imigrantes, são os venezuelanos. A Venezuela atualmente, ela passa por uma crise política, uma crise econômica muito grande, e os venezuelanos eles conseguem entrar facilmente por Roraima, né? Então eles ficam lá em Roraima, mas assim, temos que lembrar que nós não temos suporte para todos os venezuelanos que vão para Roraima. E outro também caso são as pessoas da Síria. O Brasil tem recebido também bastante refugiados da Síria, que hoje sofrem, né, com ataques terroristas, né? Então, são as situações atuais que nós temos, tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer uma linha do tempo aqui rapidinho. Eu falei com vocês, né,
primeiro, da entrada de pessoas na primeira metade do século XIX, que tinham como objetivo povoar a região sul, não é isso? Depois falei com vocês também da entrada de pessoas, né, não só de europeus, mas também de japoneses, de árabes, né, de pessoas do Oriente Médio. Eu falo árabe porque a maioria foram árabes, tá, gente? Para banhas de café e atualmente os refugiados. Então é isso, ok? Tchau para vocês, até mais.